Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Nova Versão Internacional da Bíblia. Tema da semana: a obra do Espírito Santo. Está no ar o programa Lições da Bíblia. Chegamos ao final de mais uma temporada. E a partir da semana que vem, nós teremos um novo apresentador, um novo conhecido. Volta a apresentar o programa Lições da Bíblia, o pastor Laerte Lanza. Isso mesmo. E que Deus abençoe muito a você que acompanha o Lições da Bíblia. E o pastor Laerte, muito sucesso nesse retorno a esse programa que ele esteve aí por muitos anos dirigindo. E para a gente foi uma alegria poder estar com você. E olha, eu estarei, lógico, todos os sábados pela manhã, em alguma comunidade adventista do sétimo dia, estudando o guia de estudos, porque ele faz parte do meu dia a dia e da minha vida. Por isso que você tenha também essa motivação, você é nosso convidado, participe, esteja nas comunidades adventistas do sétimo dia e estude a palavra de Deus. Nesta temporada, nós estudamos sobre o Espírito Santo, chegamos agora a este último encontro e vamos falar sobre a maior obra do Espírito Santo, que é a nossa salvação. Os nossos convidados para este último programa estiveram com a gente no programa anterior, que foi um programa muito interessante sobre o pecado contra o Espírito Santo. Pastor Marcelo, esqueci o sobrenome. Carvalho. Marcelo, me perdoe, de novo esqueci o sobrenome. Marcelo Carvalho. Somos amigos. Que é o capelão, o pastor responsável pelos capelães de todas as escolas adventistas do Vale do Paraíba. Em cada escola há um pastor para atender os pais, visitá-los, orientar os alunos na área espiritual. Seria mais ou menos isso? Exatamente. É um prazer estar com essa meninada. Nós temos mais de 8.000 alunos aqui. Que legal. Temos aí quase 400 a 500 funcionários, trabalhando, professores, funcionários, diretores, toda a administração. E essa garotada toda e mais os pais, os familiares deles. E para nós é um privilégio pastorear todo esse grande rebanho que temos aqui no Vale do Ribeira, indo de Guarulhos até Cruzeiro. E agora estamos abrindo uma escola agora em Caraguatatuba. E para nós lá um desafio, mas também um privilégio estar ministrando a educação adventista ali naquela gloriosa cidade ali na beira do mar. Você sabe que eu tive o privilégio durante 5 anos de trabalhar como professor de ensino religioso e também como capelão no Colégio Adventista de Florianópolis e no Colégio Adventista de Porto Alegre, pastor Marco Lamarques. O Camaquã? No Camaquã. Aquele famoso, querido Camaquã. Exatamente. Cidade querida aquela. Bons momentos, inesquecíveis. A gente aprende muito para nós e para eles, A gente aprende muito, cresce, amadurece. Eu vejo de vez em quando a mensagem de um aluno, professor, eu olho assim, não reconheço, mas... Porque eles crescem, Crescem. A gente continua do mesmo jeito, mas eles não. Daqui a pouco a gente continua mais ou menos do mesmo jeito. É bondade, da nossa parte, Mais ou menos do mesmo jeito. Ele quis amenizar o nosso sofrimento, pastor. Verdade, não passar apertado aqui. Verdade. Pastor Marco Lamarque, seja bem-vindo. Pastor bom. Marco, que é um dos pastores aqui na cidade de Jacareí, um estudioso dos relacionamentos, um doutor na área de teologia e também aí com uma tese específica sobre a família pastoral. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pastor. É um privilégio. Muito obrigado por me receber aqui. Que Deus te abençoe no ministério e, como sempre, tem sido dirigido pelo Senhor aqui nesse espaço e na sua evangelização, que eu sei que é muito intensa. Amém, amém. Eu tive esses dias a alegria de assistir algumas aulas muito interessantes com o pastor Marco Lamarques na área de família. Foi muito proveitoso aqueles dias que nós Deus seja louvado. Juntos. É muito importante, pastor? A gente fica envolvido com esse tema e a família faz parte, é de onde a gente vem, faz parte da nossa formação, é ali que a gente desenvolve. E esse é o plano de Deus, que a gente cresça nesse ambiente, nos relacionamentos. Vamos orar a Deus nesse momento, pastor Marcelo, você pode orar? Claro.
Querido Deus, mais uma vez nós te agradecemos porque podemos abrir a Tua Palavra e estudar um pouco mais das verdades que o Senhor revelou aos homens no passado. Amém. Que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente para que nós possamos compreender tudo aquilo que Ele tem para este momento. Amém. Que aqueles que também nos estão assistindo possam usufruir dessas bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Amém. Fica conosco, é o que te pedimos em Cristo. Amém. 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 É hora de ouvirmos o autor do nosso guia de estudos nessa temporada, foi o professor Frank Hazel, com a palavra O Autor. As pessoas costumam me perguntar se podemos ter certeza da salvação. Sim, nós podemos. Certeza da salvação não é pecado. Certeza da salvação não é proibido nas Escrituras. De fato, a Bíblia nos diz que podemos ter certeza. Deixe-me ler 1 João, capítulo 5, versos 11 a 13. 1 João, capítulo 5, versos 11 a 13. Aqui João diz: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E a primeira coisa que quero que você saiba é que, se tenho Jesus, se sou seu filho, se eu o aceitei, tenho a vida eterna. A Bíblia diz, essa vida está em seu Filho. Agora escute o verso 13. Ele continua: Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então posso ter certeza de que tenho a vida eterna? Certamente, a Bíblia diz, sim, podemos saber. Se você me perguntasse se eu tomei café da manhã, eu responderia, talvez, é possível, devo ter tomado, provavelmente. Sem dúvida você acharia estranho. Você tomou café? Sim ou não? Então, se te perguntassem se você tem certeza da salvação, se você aceitou Jesus Cristo como Salvador pessoal, se aceitou o seu perdão, se tornou seu filho, você pode saber que tem vida eterna nele. Você não precisa estar incerto, talvez, quem sabe, provavelmente, mas você pode saber pela graça de Deus que você é um filho de Deus, que você foi perdoado. Ao saber disso, você pode ter grande alegria. Isso te ajuda a viver uma vida cristã alegre. E, por sinal, a alegria é uma parte do fruto do Espírito. Se você não tem essa certeza, você viverá em incerteza, pensando se está salvo ou não, se é bom ou não. E você não terá a alegria que cresce da certeza de que é um filho de Deus. Eu faço coisas que não são corretas, sim. Uma criança faz coisas que não são corretas? Sim. Ela permanece sendo criança? Sim. Uma criança pode ser desertada? Sim. Mas nesse caso, algo horrível, muito horrível, tem que acontecer antes de um pai deserdar a seu filho. E o mesmo se dá com Deus e nós. Se somos seus filhos, podemos sim cometer erros e fazer coisas que não são certas, mas poderemos buscar a Jesus Cristo e pedir perdão. E vamos continuar sendo seus filhos. E crescemos, nos tornamos mais e mais como Ele. Somos transformados ao olhar para Jesus. Ele nos transformará cada vez mais à sua imagem. Saber que pertencemos a Ele nos dá grande alegria e segurança. Não é algo para se orgulhar, mas algo para ser grato. Penso que todo cristão deveria experimentar essa alegria que vem de receber Jesus Cristo como um Salvador pessoal, o perdão e a liberdade que Ele oferece em Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos relembrar um pouquinho, você citou no último programa, pastor Marco, sim, sobre o papel do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Antes da gente entrar especificamente nas ações aqui. Sim, pastor. Quem é o Espírito Santo? A declaração de Cristo, para mim, ela esclarece de maneira muito profunda o objetivo do Espírito Santo. Primeiro que Jesus disse que ele seria enviado
Jesus estaria junto do Pai e o Espírito Santo viria para cá. São João 14:16. Isso, Deus faz parte da Trindade e é uma pessoa, porque ele vem separado de Jesus. Ele vem para fazer essa obra. E a obra qual que é? Consolar. Você consola quem está passando por algum desafio, por alguma dificuldade, por alguma luta. E no caso deles ali era direto, né? A aplicação direta, porque eles iam perder Jesus naquele momento, né? Era o momento da Santa Ceia, né? E Jesus até falou assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Existe, a psicologia, ela ensina que 3 tipos de medo resumem os nossos medos. Quando a gente nasce com vários medos, mas esses 3, eles resumem, que é medo de cair, medo de barulho forte e medo de ser abandonado. Medo de cair ou de barulho forte a gente supera à medida que a gente vai crescendo, mas medo de ser abandonado, a gente sempre carrega esse medo. E Deus sabe disso. Por isso que ele disse para os discípulos, eu não vou deixar vocês órfãos. E por isso que essa promessa, o Espírito Santo é um conforto para a nossa necessidade de sermos abandonados, o medo de sermos abandonados, né? E ele vem para consolar. E, na realidade, ele é um amigo, ele é aquele companheiro, ele é um ajudador que está ao nosso lado quando nós sentimos o vazio, quando nós sentimos a angústia da luta, aquele questionamento, será que eu vou fazer a vontade de Deus? Será que eu vou fazer a minha vontade? Ele está ali do lado para nos dar a convicção e a força, né, que a gente precisa. Muito bom pensar dessa forma. Numa vida tão conturbada como a gente tem, né? Ainda mais nos dias de hoje, essa loucura. E né? de alguma forma de solidão, né? Porque mesmo que a gente esteja rodeado por muita gente, né? Que é a pior solidão, por muitos contatos, seja através das mídias sociais, existe um momento de solidão, de sentimento de abandono, né? Então é muito legal. E esse sofrimento, ele é muito intenso porque as pessoas hoje vivem o isolamento, né? E quando às vezes elas vão atrás de recursos humanos, vão na farmácia, vão num consultório procurando ajuda e continuam se sentindo vazias. O Espírito Santo, ele veio, e principalmente a promessa de Jesus, porque Jesus fala ali, nesse contexto da promessa do reino, de nós sermos um só, como Ele e o Pai são um, e aí vem essa promessa, Ele vai estar do lado de vocês. Eu acho que não tem maior esperança para nós, maior presente para nós, e eu não deveria de esquecer isso, sabe, pastor Marcelo? Porque às vezes a gente acaba esquecendo. A gente acha que Deus, assim... Deus é um ser que está espreitando, procurando defeitos da gente, procurando culpa na gente. O Espírito Santo está ali para nos livrar do sofrimento, para nos livrar dessa tendência nossa, né? É um amigo mesmo, é um grande companheiro. São João capítulo 16, verso 8 e 9, o guia apresenta a primeira ação, a primeira função do Espírito Santo aqui. Quero ler... Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Primeira coisa, convencer do pecado. Qual é o objetivo? O Senhor quer apontar os nossos pecados? Pelo contrário, né, pastor? É um relacionamento de amor, né? Deus não é um ser acusativo, né? Eu costumo exemplificar da seguinte maneira, como uma mãe. Às vezes você apronta, você sabe que está errado. E a tendência natural da criança é se esconder. Mas quando eu era menino, minha mãe chegava, Marcelo, senta aqui na cama. E eu estava assim, né? Não, eu já sei qual estratégia que eu vou me defender. Mas quando a mãe senta ao seu lado e começa a falar com aquele jeito de mãe, que vai no seu coração, rapaz, não tem como você aguentar. Eu me senti envergonhado de ter aprontado aquilo que eu aprontei pela maneira como ela falava. A maneira de amor, de carinho e de afeição. Por isso que Deus, como quer nos levar ao arrependimento, porque Ele quer o nosso melhor, Ele não chega acusando. Quem nos acusa é o nosso inimigo. Isso Ele faz o tempo todo. Mas Deus não, Ele chega com amor, com carinho, com afeto. Por isso que a maioria de nós, quando se abre à influência do Espírito Santo, diz, não, Senhor, o Senhor tem razão. Eu preciso mudar minha vida. Então, Senhor, aumenta a minha fé. Muda o meu coração e me dá forças, né? Para que eu possa mudar o meu caminho. Então, em realidade, esse convencer do pecado é despertar em mim uma percepção da minha condição atual. Exato. E logo
a necessidade do Salvador, porque Ele sempre vai me conduzir ao Salvador. E por que será que nós precisamos que o Espírito Santo nos convença do pecado? Por que será que é necessário isso? Porque a minha natureza é contrária a isso. Naturalmente eu não tenho percepção para isso. É bem legal pensar dessa Porque forma. eu acho o seguinte, pastor, quanto que Deus se interessa por mim, eu, Marco, quanto que Deus se interessa por mim? Quanto que Deus se interessa por quem está nos assistindo aqui? A ponto de alguém que quer fugir de Deus ou não gosta das coisas de Deus, porque essa é a nossa tendência, né? E nem está preocupado com esse assunto, Deus vem nos confortar, Deus vem nos convencer, Deus vem conversar conosco. Ele não vem impor isso para nós, porque Deus tem autoridade para isso. O texto que Jesus fala ali, o Espírito Santo viria para nos convencer, não para impor uma ideia, não para forçar-nos uma ideia. O que seria esse processo, essa expressão convencer? É mais ou menos nós sentarmos juntos aqui, começarmos a argumentar sobre uma posição, o que nós estamos fazendo aqui, e de alguma maneira eu tentar convencer vocês dois da minha ideia, dos meus argumentos, da minha posição. Mas não é nada imposto, não é nada obrigado, não é nada intimado. Eu acho que nós precisaríamos olhar um pouco para isso, para entender como Deus nos trata. Liberdade de escolha, espontaneidade da nossa parte em aceitá-lo ou não aceitá-lo, amor, misericórdia, para com um ser humano que não quer nada com ele. Porque se nós formos ver assim, nós não queremos nada com ele. Aí vem o Espírito Santo e Jesus diz que ele vem nos convencer. Que amor profundo ele tem por nós, que dedicação profunda ele tem por nós, que interesse ele tem por nós. Isso é importante a gente frisar, destacar bem aqui, porque muitos de nós achamos às vezes que, eu já pensei assim, que Deus ele não gosta de mim, ou que Deus quer me tirar o que é bom e me trazer problema, ou que Deus não me quer perto dele, ou que Deus quer me afastar dele. Isso é um pensamento do mal, né? E nós não deveríamos pensar assim. Eu acho que esse contexto, essa expressão de Jesus nos ajuda a levar a um conceito mais real do que é Deus e como Deus nos trata. E o Gui apresentou uma outra ideia que eu achei bem interessante. Eu queria aproveitar até citar o texto de Romanos, capítulo 2, verso 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticais as próprias coisas que condenas. Nós somos suas testemunhas, nós não somos promotores de acusação, diz o Guia de Estudos. Somos chamados a testemunhar do poder redentor e não a condenar os outros pelos erros, porque também não é o propósito do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando me convence do pecado, não está me condenando pelo que eu estou fazendo, mas está me dando a percepção do que eu fiz ou do que eu estou fazendo para que eu vá ao Senhor Jesus Cristo. Então, eu também não tenho a função de ficar condenando ninguém, acusando ninguém por suas práticas. A divindade não nos acusa. O livro do Apocalipse fala claramente que quem é o nosso acusador? O nosso inimigo. Né? Apocalipse 12. Isso, ele 12, fala 10. claramente isso. Exatamente. É ele quem gosta de acusar você. Então, toda vez que eu acuso alguém, tenho esse processo na minha vida, eu estou fazendo a função do inimigo das almas. E não a função divina, que é sempre de abraçar, acolher e dizer assim, não, ainda tem chance para você. Vamos lá, vamos andar juntos. Né? Mas é difícil, né, pastor? Para a nossa natureza. Porque nessas horas acaba sendo uma compensação para você, né? Se eu acuso você, se eu coloco os defeitos do Marcelo, por exemplo, em destaque, parece que eu estou me protegendo e mecanismo de defesa, projetando assim Exatamente. Um destaque, né? Isso. A acusação é uma proteção. Bem legal esse raciocínio. Nós vamos para o intervalo, a gente já volta. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós voltamos já. Estamos voltando para o nosso segundo momento. Quero ler 2 textos que estão no Guia de Estudos. Pessoas que não se entregam a Jesus não têm a verdadeira compreensão do que o pecado realmente é e de quanto ele pode ser destrutivo. Por isso, o Espírito Santo quer me convencer do pecado. Não para me acusar, mas para me dar consciência
do que o pecado pode causar em mim. Quer dizer, por mim mesmo, pastor, eu não posso entender a extensão do pecado. Exatamente. Inclusive, no último programa a gente comentou isso, da frase que Jesus diz, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, a gente acha que sabe o que faz, mas não sabe o que faz. Não tem como a gente viver sem a orientação e a direção de Deus. Muito bem. Nossa mais profunda miséria e alienação não consiste em nossa imperfeição moral, mas em nosso afastamento de Deus e recusa em aceitar aquele a quem Ele enviou para nos resgatar dessa condição. Então essa é a pior alienação, se afastar de Deus e recusar a voz do Espírito Santo. Sim. Porque, pastor, é uma coisa interessante. Tanto o justo quanto o ímpio, eles são pecadores da mesma forma. Eles têm a mesma natureza. Eu não sou uma pessoa melhor do que nenhuma daqueles que a sociedade classifica como maiores pecadores. Seja uma pessoa que bebe, seja uma pessoa que se prostitui, seja uma pessoa que usa drogas. Eu não sou melhor, porque a natureza que ele tem é a mesma que eu tenho. Agora, a diferença diante dos olhos de Deus é se eu estou disposto a aceitar a ação do Espírito Santo na minha vida. Por isso que Maria Madalena, uma mulher que todo mundo achava o quê? De classe inferior, Jesus disse o que? A sua história, você é tão acessível à influência do Espírito Santo que a sua história vai ser contada aonde quer que esse evangelho for pregado. E muitos daqueles que tinham toda a teologia nas mãos, nós nem sabemos da existência deles. Eles não deixaram um traço de entrega a Deus que fosse relevante para chegar à nossa geração. Né? Então, aos olhos de Deus, qual é a sua altura? É o tamanho de disposição que você tem de estar à influência do Espírito Santo. Muito justamente para a gente muito perceber boa essa o quê? frase, muito boa. Para a gente perceber o que é, em que situação eu estou, quanto que eu ainda preciso mais de Jesus. Vamos repetir essa frase, né? pastor? Vamos repetir essa frase. Qual é a sua altura? A minha altura, o meu tamanho depende da disposição que eu tenho de estar à influência do Espírito Santo. Não interessa aquilo que eu fiz, nem no momento que eu possa estar da minha vida, mas quanto eu quero estar, ó Senhor, eu estou aqui, aos seus pés. Até aquela grande escritora, né, Ellen White, menciona que o pecado de Davi foi profundo, mas profundo foi o seu arrependimento. Por isso que o exemplo dele ficou para todas as gerações. Né? Então a gente sempre se lembra do pecado. Mas, na verdade, nós devemos nos lembrar do quê? Do arrependimento que ele teve. Ele se colocou na mão do Espírito Santo. Né? Muito bom. Voltamos a São João capítulo 16, verso 8. Agora, o Espírito Santo vai vir para convencer o mundo do pecado, da justiça. O que é essa justiça? E qual a necessidade que nós temos dela? Não é a justiça própria. Eu acho que é o grande desafio para nós seres humanos entendermos. Nós não temos méritos próprios, nós não temos qualificação, por mais que nós sejamos caridosos, por mais que nós tentemos ser obedientes, não temos méritos para conseguirmos receber qualquer tipo de benefício de Deus. Mas a justiça que nós precisamos ter é a justiça de Deus. É a justiça dada pela graça de Cristo, pelo sangue de Cristo. E esse é o maior desafio, por isso que ele tem que nos convencer que é essa justiça que a gente precisa. E o meu trabalho diário, o meu trabalho constante deve ser quanto eu dependo de Jesus e quanto eu dependo de mim. E quanto mais eu dependo de Jesus, mais eu me aproximo, mais eu fico disposto a essa justiça, mais eu sou vestido dessa justiça. Eu posso usar só vamos dizer, uma meia dessa justiça e o resto da roupa toda é minha justiça. Mas eu posso tirar de mim essas vestes da minha própria justiça e permitir que Jesus coloque sobre mim o seu manto de justiça, a justiça divina, a marca de Deus. Porque se nós vivemos na nossa justiça, aí é legalismo. Eu posso até ser socialmente uma pessoa perfeita. Sim, sim. Mas Deus olha para mim e fala assim, filho, você está cheirando perfume, mas para mim você não cheira bem. Porque como diz aí o nosso guia, nós temos o quê? Trapos de imundícia, né? Nós somos um nojo sem fim aos olhos divinos. Mas quando eu aceito o manto de Cristo sobre a minha vida,
Aí a justiça se completa. Que é a nossa né? luta, né? Isso. A nossa todos grande luta. os dias, né? Eu posso conhecer teologia, pastor Gilmar, eu posso ser pastor, eu posso ter uma experiência na igreja e posso até citar textos de cor, mas enquanto eu faço isso confiando na minha justiça, eu continuo um trapo de imundície. Eu continuo pecador, eu continuo marcado pela condenação do pecado. E você tocou num aspecto importante, né? Eu posso tentar obedecer também, mas isso somente através de Jesus. E o guia colocou, né? A justiça exigida pela lei é cumprida na vida perfeita de Jesus. Por isso é com Ele que eu devo ser reconciliado, porque naturalmente eu estou afastado dele. E eu queria ler o texto de Romanos capítulo 5, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sim. E reconciliação envolve uma determinada separação, uma determinada intriga, disputa ou inimizade, né? Eu acho que a palavra mais séria é inimizade. Sim. E essa reconciliação é iniciativa de quem? Quem é que faz a reconciliação nessa inimizade entre nós e Deus? O Espírito Santo. É o Espírito Santo, é Deus que faz. Até isso Deus faz. Quer dizer, Ele não espera que a gente vá atrás dele. Pelo contrário, a gente só foge de Deus. A gente se isola de Deus. E a gente, com a autossuficiência, com a obstinação, quer desculpar, quer justificar, quer argumentar, até culpar Deus de algumas coisas, para a gente não precisar aceitar essa reconciliação. Eu acho que até mesmo nesse momento, a gente falando sobre isso, e quem sabe até alguém que está em casa assistindo a gente, sente no coração uma espécie de uma angústia, de uma ansiedade, de uma vontade de se reconciliar com Deus, e há tempo está ouvindo isso e não entende, será que isso é sentimento de culpa? O que é isso? Isso, na realidade, é uma obra do Espírito Santo me chamando, me trazendo para os braços do Pai para me reconciliar, me amparando, às vezes até me carregando no colo para me amparar. E às vezes eu não entendo que isso é uma obra de amor de Deus, para que eu tenha a justiça que não é minha, que eu receba o direito que não é meu. Isso é uma obra divina. Muito bom, muito bom. Agora ele tem outra função, me convencer do juízo. São João, capítulo 16, verso 8 e o verso 11. Deixa eu ler aqui. 8 e 11. Do pecado, da justiça e do juízo. Que juízo é esse? Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. É muito mais fácil, pastor, você lutar com o inimigo que você já sabe que está vencido, né? Imagina, Satanás ele tem muito mais tempo de vida que nós, muito mais profundidade no pecado. Então, quando você vai se enfrentar com um inimigo desse, é natural que a gente se sinta o quê? Eu nunca vou conseguir vencê-lo. Então, Jesus, por meio do Espírito Santo, ele diz assim, filho, ele já está perdido. Eu já o julguei e ele já está condenado. Então, saiba, você está do lado do time que já é vencedor e vai ganhar no final. Então, isso faz o quê? Levanta as forças, né? Isso dá um novo ânimo para que a gente possa viver na graça e no poder de Cristo, nosso Salvador. Senão, a nossa vida, a perspectiva da vida seria muito triste. Eu nunca vou conseguir vencê-lo mesmo. Ele é muito mais astuto, ele é muito mais sábio. Ele tem artimanhas muito mais fortes do que eu consigo vencer. Mas o Espírito está do nosso lado. Como disse o pastor Marco no começo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso paracleto. Ele está junto ao nosso lado, dizendo, não, eu sou muito mais forte que ele e eu vou te dar forças para vencê-lo. Agora, atenção, desculpa, pastor, atenção sim. É muito importante, porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Perfeito. Porque se eu brincar mesmo, com isso, 1 Pedro 5 diz que Satanás, ele usa até uma ilustração, ele anda como um leão, bramando e procurando, de alguma maneira, Devorar. uma brecha para nos devorar, para nos destruir. É uma ilustração muito forte essa. Sim. E bastante preocupante, né? A gente não pode... O que Satanás está procurando como um leão? Ele está procurando o quê? Que tipo de brecha ele está procurando? Um ponto fraco, né? O leão sempre procura o mais fraco do rebanho, aquele que está doente, para ele atacar. Ele nunca vai em cima do mais forte. Só se ele tiver E quem com muita seria esse fome. mais fraco?
é o que conhece menos a Bíblia, é o que conhece menos a teologia. Que tipo de fraqueza seria essa que seria uma brecha para Satanás nos pegar? Ele confia em si, né? Exatamente. Aquele que mais confia nele é o que mais está vulnerável para Satanás. Mesmo aquele que tenha conhecimento. Que tenha conhecimento. Mas é a autossuficiência que vai levar o E indivíduo. por isso que o Espírito Santo, ele está sempre nos convencendo da justiça. Mas que justiça é essa? Que nós não somos justos, que nós não temos justiça. E que eu preciso de Jesus. Quando eu levanto de manhã, o Espírito Santo me convence, filho, olha, você não saia para o trabalho, para as tuas atividades, sem entender que você precisa de Cristo, você precisa de mim, você precisa que eu esteja ao teu lado, você precisa que a justiça seja a de Jesus, não a sua. E é essa intensidade de trabalho do Espírito Santo, dessa convicção, que nos livra dessa estratégia de Satanás que fica esperando uma brecha, que a hora que o Marco está confiando nele, a hora que ele está vulnerável, ele está esperando. Mas eu não preciso ter medo, desde que eu entenda que a justiça não é minha e que esse poder não é meu. O poder é de Deus e eu não posso soltar. Perfeito. Do meu amigo, do Consolador, Perfeito. do meu companheiro. Eu vou usar só uma ilustração bem simples, pastor. Quando eu era menino, minha mãe criava galinha lá no terreiro, né? Aham. E eu era danado. Eu mexia com a galinha, eu partia para cima, eu fazia ela correr atrás, ela voava. Mas quando ela tinha os pintinhos, minha mãe ensinou assim, não mexa. Porque ela voa no teu pescoço. Eu queria pegar o pintinho, só que o pintinho era esperto. Ele corria para a mãe. Ela piava lá e ficava tudo debaixo dela. Minha amiga, enquanto ficava ali embaixo, você podia fazer o que você quisesse, você nunca pegava o pintinho. Agora, sempre tinha um desavisado que fazia o quê? Não precisa da minha mãe. Sair de perto, pronto, isso aí era fácil pegar. Agora, enquanto estava debaixo da mãezinha, estava protegido, né? Daquilo que você falou. Enquanto nós estamos em Jesus, nós somos vencedores. E nós temos que ter consciência disso que foi colocado. Existe um inimigo, existe uma luta, existe uma guerra. Sim. Nós precisamos ter essa consciência. Mas esse inimigo tem dias contados. Amém. Então essa mensagem para mim é muito... É muito forte. Existe um ponto final na história de sofrimento deste mundo. Por isso que a mensagem de juízo aqui não é para me dar temor, não é para me assustar. Exatamente. É esperança, né? Mas para dizer acabou, vai acabar, ele já está destruído. Não vai ser sempre assim, né? Exatamente. Aliás, o dia do juízo, o Yom Kippur, o dia da expiação que havia em Israel, que era o único dia do ano que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, que a pessoa com a função mais importante do mundo entrava no lugar mais importante, no espaço mais importante do mundo, que era o lugar da expiação. Era um dia para Israel de celebração. Não era um dia de medo, não é um dia de tristeza. Eu não tenho que ter medo do juízo. O juízo tem que ser para mim motivo de alegria. Perfeito. Porque o julgamento é o quê? Para confirmar que eu sou salvo pelo sangue de Cristo Jesus, que eu aceitei Cristo, que eu dependo. Eu não tenho que temer isso. Né? Muita gente, quando fala do juízo... Dá desespero, né? É um pesadelo, parece, né? Eu me lembro aqui, pastor, por exemplo, da Santa Ceia, que Jesus deixou a cerimônia da comunhão. Quando eu vou à Santa Ceia, é uma festa. Você lava o pé um do outro, depois você toma o pão e toma o vinho, aquilo tudo representa a salvação que Jesus nos dá. E ele disse o quê? Filho, nós estamos religados. Agora você pode sair daqui e vencer. Eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Então o Evangelho está sempre colocando você para cima, né? Ele é o dinamis, né? De João 1, verso 12 lá. É o poder que deu para vocês serem o quê? Filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Exatamente. Muito bom. A gente tem que ter essa consciência de que existe uma luta e o inimigo quer nos destruir, mas existe um ponto final, ele já está destruído. Por isso, o Senhor quer me convencer do juízo, mostrar para mim que essa guerra um dia vai acabar. O Guia de Estudos até usou uma ilustração bem interessante, não sei se vocês se deteram a isso, durante a Segunda Guerra Mundial, quando as tropas nazistas receberam o golpe decisivo na bem-sucedida invasão dos aliados à França, em 6 de junho de 1944, ficou claro que Adolf Hitler havia sido derrotado. No entanto, 11 meses ainda se passaram entre o dia D e o dia da vitória final, que aconteceu no dia 8 de maio de 1945. E o que aconteceu nesse período foi o período mais sangrento, mais terrível. Então o inimigo de Deus sabe disso, que pouco tempo lhe resta, por isso essa
essas investidas a todo filho de Deus. Agora aí fica a mensagem, esses dias estão contados, por isso nós podemos e devemos crer e confiar no Senhor Jesus Cristo através da atuação do Espírito Santo. Nós vamos por intervalo e voltaremos para o nosso último momento desta temporada do programa de hoje. Nós voltamos já. Estamos voltando para o nosso último momento do programa de hoje e também desta temporada onde estudamos sobre o Espírito Santo. A partir de semana que vem tem um novo programa, uma nova temporada, um novo guia de estudos. Será estudado 1 Pedro, 1 e 2 Pedro e o tema é Apacenta as minhas ovelhas. E também haverá o novo, que já foi. Pastor Laerte Lanza volta a apresentar o programa Lições da Bíblia a partir do próximo programa. Amigos, vamos para as considerações finais aqui, porque o Espírito Santo me dá a certeza da salvação. O Espírito Santo, diz o guia de estudos, é aquele que leva os pecadores a Jesus. Por Jesus eu não sou mais inimigo de Deus. Amém. Eu acho interessante aqui, pastor, que ele nos sela para a salvação. Quem faz isso é o Espírito Santo. O que significa esse selar, pastor? Então, naquela época, quando alguém selava, ninguém mais podia mexer, só o dono. Você tem, por exemplo, os livros lá de Apocalipse, várias vezes o Espírito Santo dizia o seguinte, olha, sela o livro, tá certo? Para algum momento no futuro, isso será compreendido. A mesma coisa aconteceu com o livro de Daniel. Então, só a pessoa que tinha a responsabilidade, que era o autor, poderia abrir o livro novamente. A mesma coisa quando o Espírito Santo sela a minha salvação. Só ele pode dizer se eu estou salvo plenamente ou não. Tem gente que diz assim, não, pastor, já que eu estou selado agora, eu posso aprontar, fazer o que eu quiser, que eu já estou selado mesmo. Eu já estou predestinado para a salvação. Esse não é um fim em si mesmo. Isso. Então, assim, o Espírito Santo, ele já me selou. Ele disse assim, filho, você é meu. Agora, ele pode me dizer assim, olha, mas o seu quadro se reverteu. Porque, olha só as decisões e as escolhas que você fez. E nós sabemos que teve muita gente na história bíblica que era assim. Por exemplo, o profeta Balaão foi um homem usado por Deus, não foi? Era um profeta do Deus Altíssimo. Mas no meio da sua caminhada, ele fez o quê? Ele vacilou. Ele amou e foi um homem egoísta. Ele gostava das coisas desse mundo. Até disse lá para o Balaque, né? Não, eu vou lá e amaldiçoo o povo. É que Deus fez um milagre, né? Enquanto ele amaldiçoar, ele proferia bênçãos. Não satisfeito com isso, ensinou o rei, você faça assim, 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 para fazer o povo cair em pecado. E por causa disso, não muito tempo depois, ele foi morto ao fio da espada pelo próprio povo de Deus. E assim, diz a Bíblia, que ele se perdeu. Então, mesmo uma pessoa selada hoje, uma vez salvo, não salvo para sempre. Né? O Espírito Santo, por isso que o pastor Marco afirmou bem aqui, eu tenho que ser selado quando? Todos os dias. Todos os dias eu devo buscar a graça de Cristo no meu coração, para que naquele dia eu possa ser selado novamente. E assim esse processo, da mesma forma como o pecado contra o Espírito Santo, ele é um processo, a salvação também é um processo na minha vida. Eu vou crescendo na graça, eu vou crescendo no conhecimento de Cristo. E assim ela se torna cada vez mais firme na minha vida. Esse é o privilégio que todo cristão tem e toda pessoa pode desfrutar. Nós estudamos aqui um momento em cheios do Espírito, né? Esse não é um processo único, definitivo, mas um processo contínuo. Que vai pela vida toda, né? Você não enche o copo de uma vez, né? Ele vai enchendo. E o copo vai esvaziando, você vai enchendo, vai esvaziando, vai enchendo. E em Hebreus nós temos assim a declaração muito evidente da intercessão de Jesus por nós, constantemente. Isso. É uma intercessão que nós necessitamos não só uma vez. Nós somos justificados, mas nós somos santificados também. Então, o Espírito Santo, ele está constantemente trabalhando conosco e é um processo de menos dependência de mim, mais dependência de Deus, menos dependência. Me torno justo por Cristo, pelo sangue de Cristo, e eu começo a ser transformado como resultado disso, mas constantemente eu preciso do Espírito Santo me convencendo do pecado,
do pecado seria o quê? Da minha condição pecaminosa e de coisas que fazem parte da minha vida que não são boas para mim, me convencendo disso e me convencendo que eu preciso de Deus, que eu preciso mudar de atitude, de pensamento. Isso tudo é convicção do Espírito Santo. Aí vem a convicção da justiça, que a justiça não pode ser minha, que eu não tenho mérito nenhum, nem hoje, nem amanhã. Aí depois vem a convicção do juízo, que o julgamento é algo que é uma celebração para mim, o juízo é uma celebração para mim, a vitória é um dia de vitória. Então, tudo isso faz parte de um processo. E isso nos leva a ter paz com Deus. Paulo diz em Romanos 5, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, mediante Cristo Jesus. Aí aquela guerra, ela diminui de intensidade. Né? Vai diminuindo. Que a gente tem esse conflito interno que você tem a vida toda dentro de você. Né? É essa grande diferença entre o cristão e o não cristão. Né? O ímpio e aquele que segue a Cristo. Ele tem as mesmas dores, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os dois grupos. Só que aquele que aceita Jesus, essa tensão ela vai diminuindo. Por isso que você vê a morte do justo, num processo de vida. De vida porque toda. a luta haverá. Sempre. A luta será constante, mas é um processo de vida que vai acontecendo. Por isso, pastor, que Balaão disse assim, lá naquele momento que ele estava amaldiçoando o povo, que Deus mudava, ele dizia assim, quero ter eu a morte do justo. Ele sabia como é a morte do justo é em paz. Vivi, padeci, tive problemas e dificuldades, mas agora eu estou aqui. Nas mãos de Deus. Eu estou em paz com Deus em relação... Estou em paz. E Paulo fala em 1 Coríntios 15, ele diz assim, que no momento da volta de Jesus, quando for soada a trombeta, os mortos vão ressuscitar e nós seremos transformados. Aí ele diz, aí o incorruptível se revestirá de incorruptibilidade, aí esse corpo tendencioso ao pecado será transformado e essa natureza será destruída. Mas até lá, eu a terei comigo. Então, até lá, eu preciso, não daqui 2, 3, 4, 5 anos, ou quando eu tiver mais experiência, ou mais tempo de religião ou de igreja, não é isso. Eu continuo sempre dependendo do Espírito Santo. E como você falou, pastor Marcelo, a luta se torna menos intensa, mas ela ainda existe. Ainda existe essa natureza tentando controlar a minha vida. E eu continuo dependendo do Espírito Santo. Só que isso aí, ele se torna algo cada dia mais prazeroso para nós. Algo mais satisfatório, mais feliz. E cada dia nós nos alegramos, nós sentimos paz, nós nos sentimos confortados e confortáveis por esse abraço do Consolador. Por essa certeza da companhia do Consolador. É aquele amigo que está do teu lado. Não te deixa, mesmo quando mas ele está ali, mas continuamente. Antes ele queria me abraçar e eu empurrava ele para trás. Agora eu aceito o abraço. Exatamente. Né? Vai sentindo prazer nisso. Exatamente, porque através dessa ação eu não sou mais inimigo de Deus. Que é essa questão. A ideia, né? E eu quero estar próximo a Jesus Cristo todos os momentos da minha vida. Mas essa natureza a gente não pode esquecer, que ela continuará conosco até o dia que formos transformados com a volta de Jesus. Exatamente. Ou ressurgimos transformados, ou num abrir e fechar de olhos nós vamos deixar dessa... Por isso a necessidade de constante vigilância. Né? Exatamente. Qualquer desatenção, volta o que a gente falou. O inimigo anda ao nosso redor, bramando com o leão, querendo nos tragar. Perfeito. E nos tornamos vulneráveis quando confiamos em nós mesmos. Em nós mesmos. Amigos, o Espírito Santo me traz esperança. Eu quero citar aqui o texto, ler o texto que está citado em nosso guia de estudos, Romanos capítulo 5, verso 4, é isso? Verso 4 e verso 5. E a perseverança, a experiência. Vou ler o verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Senhor nos dá a esperança, o Espírito derrama amor sobre nós.
qual é a associação? O que é essa esperança e qual a associação que ela tem no amor? Porque o amor é que gera essa esperança. Pastor, eu vejo da seguinte maneira, a gente tem que estudar aí sobre a questão da educação da criança, né? Da onde vem essas neuroses que a gente tem aos montes hoje em dia, da ansiedade e do desespero que as pessoas têm, se hoje essa é uma geração que tem acesso a muito mais coisas do que as gerações passadas. Por que nós somos tão ansiosos assim? Segundo os estudiosos, é assim, a criança quando nasce, ela precisa de sentir a mãe ao seu lado. A mãe é tudo. Tanto que até 6 meses de vida, a criança acha que a mãe e ela é um corpo só. Pois ela começa a perceber que a mãe e ela não são um corpo só. A mãe está lá e ela está aqui. Mas a mãe é assim, a certeza de que tudo aquilo que eu precisar, minha mãe está aqui para me suprir. Seja comer, seja me limpar, ou seja me dar, pelo menos aquele abraço que me acalma, que me tranquiliza. Só que quando a criança percebe assim, eu preciso da minha mãe agora, minha mãe leva 1 hora, 2 horas, 3 horas, e ela não vem. A criança espera, chora, esperneia. Se a mãe não vem, passa muito tempo sem vir, chega uma hora que a criança perde totalmente sua esperança. Aí você tem um ser humano ou apático, ou absolutamente ansioso por qualquer coisa. Esse dia eu já estava no avião e um rapaz que cuida de crianças que sofreram abuso dos pais, ele me disse assim, Marcelo, olha, nós damos refeição 5 vezes para as crianças no abrigo. Rapaz, elas comem desesperadamente as 5 vezes. Elas veem que a gente está fazendo a comida, elas veem que nós queremos dar a comida, que não vai faltar comida, elas sabem que não vai faltar. Mesmo assim, elas comem desesperadamente. Porque como já passaram fome, então elas pensam o quê? Eu vou passar fome de novo. Então, por isso que voltamos no ponto inicial. Por isso que Jesus disse assim, amigão, você não precisa viver ansioso nessa vida. Você vai ter o Consolador do seu lado. Eu estou garantindo para vocês, Ele vai estar sempre ao lado de vocês, trazendo o quê? Essa esperança. Então, não precisa viver, e agora, como é que vai ser minha vida? Calma. A vida vai continuar não sendo fácil, vocês vão ter problemas, mas o Espírito vai estar aí. Exatamente. Para dar essa tranquilizada e vocês vão me sentir do lado de vocês. E esse desespero, pastor, é justamente quando nós vivemos a nossa justiça. Quando nós nos amparamos em nossa justiça, e é isso que nós estamos encontrando hoje na humanidade, é isso que o pastor Marcelo falou, nós temos muitos recursos hoje, muitos recursos à nossa disposição. Eu resolvo o meu problema, né? Eu tenho no ser humano, eu vou encontrar água no outro planeta, o nosso planeta está tendo problema de subsistência, os recursos naturais estão acabando, mas não tem problema, nós já desenvolvemos um combustível, nós vamos desenvolver um transporte para chegar nesse lugar, já descobrimos, nós mandamos um satélite para lá, o ser humano, ele se ampara nessa justiça e ele vai cada vez mais se afundando no desespero, na falta de esperança. Nós falamos sobre os 2 discípulos de Emaús, né? Mas diz que quando eles estavam a caminho, Jesus estava do lado deles, Jesus perguntou, o que vocês estão fazendo, para onde vocês vão, tudo. Aí eles disseram, você não sabe, tudo. Mas diz que eles pararam, sem entender porque Jesus está perguntando. E Jesus, quando questionou por que eles estavam indo para Emaús, eles disseram assim, porque nós esperávamos que fosse Ele quem iria redimir Israel. Quem esperava não espera mais. Eles perderam a esperança. Por que eles perderam a esperança? Porque eles passaram a confiar na crença deles, nos conceitos deles de Messias. O Messias para eles é um revolucionário, um líder político. Como isso não aconteceu, como Jesus não fez o que a esperança deles, humana, uma visão equivocada, pastor. Aí o que eles fizeram? Eles perderam a esperança e foram para Emaús, sendo que a salvação estava em Jerusalém, no Cordeiro. E eles foram para Emaús. Quando nós nos colocamos em nossa própria justiça, em nossa própria esperança, em nossas próprias argumentações, conceitos, alternativas, nós estamos em nossa justiça. Isso é ficar em nossa justiça. Aí vem o Espírito Santo e convence assim, Gilmar, acredite na minha justiça. Marco, acredite que a justiça é minha. Marcelo, acredita na minha justiça. Esse é o trabalho do Consolador. E nos tirar deste caminho da justiça própria, que nos leva ao desespero, como esses 2 tiveram e como muita gente, quem sabe até alguém que está nos ouvindo, que está hoje a sociedade está vivendo um desespero intenso, até procurando remédios para superar isso. E às vezes se frustram cada vez mais porque os remédios não resolvem isso. Porque a confiança está depositada em coisas ou em visões equivocadas. E eu digo na própria palavra
Infelizmente, alguns, e a gente trabalhou isso ao longo da temporada, o Espírito Santo quer me mostrar aquilo que é realmente a verdade na palavra, Sim. para que a minha visão não seja equivocada e não haja decepção. Isso que você Sim. colocou é muito interessante. Aí vai procurar outro lugar, pastor. Vai procurar outro recurso. Eles foram para Emaús. A gente pode estar falando para alguém aqui que está procurando na diversão, nas drogas, no alcoolismo, no sexo livre, num novo casamento, numa nova relação, até uma segunda relação dentro do casamento, como isso fosse trazer a satisfação, fosse trazer Pastor, até em a coisas solução, boas. a solução, problemas, Tem gente que procura até na religião e não encontra. É o problema verdade. da samaritana. Ela É. não encontrou. Aí Jesus disse assim, é porque você não conhece quem está falando com você. Eu tenho a água da vida. Sim. Se você se entregar nas minhas mãos, você vai ver. Você não vai só ter água. Você vai se tornar o quê? Uma fonte de água para todos os outros. E aquilo aconteceu imediatamente. Ela foi fonte para todo mundo que estava ao seu redor. Esperança. Eu quero aproveitar e citar o texto que está no guia, Salmo 31, verso 24. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém. Quando eu deposito minha confiança no Senhor, eu me revigoro. Fortaleço, Eu né? me fortaleço. Amém. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Exatamente. Diz o profeta, exatamente, né? exatamente. Então, é aquilo que o pastor Marco estava dizendo. Quando você confia em algo que não está na direção certa, que é Deus, durante um certo tempo isso parece até que funciona, mas vem o desespero. Mas quando você olha para a vida, você vê o desafio da vida, você confiar só em você, eu acho que é uma loucura, né? Justiça própria, né? É como uma criança de 3 anos de idade olhar e falar, não preciso mais do meu pai e da minha mãe. Como é que você vai enfrentar o crescimento, a vida e tudo mais? Mas se a criança sabe, ela faz o quê? Não, eu tenho meu pai e minha mãe. Eles sabem o que é melhor para mim. Eles vão cuidar de mim. Muito bom. Então, o único caminho que nós temos é o quê? Senhor, eu quero descansar nos teus braços. Quando o Senhor me levar, eu quero ir. E isso só através da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Obrigado, pastor Marcelo Carvalho. Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigado, pastor Marco Lamarques. Privilégio, pastor Gilmar. Foi bom demais estarmos juntos. Amém. Muito bom, pastor Gilmar. Vamos agradecer a Deus mais uma vez por este estudo, por esta temporada e pela certeza de que o Espírito Santo é uma pessoa, um ser da divindade, não é uma energia, não é uma força, mas é um ser que junto com o Pai, junto com Jesus Cristo, está trabalhando para a nossa salvação. Amém. Esperamos que esse estudo tenha sido claro para você e que você abra o seu coração para a atuação do Espírito Santo. Que todos nós façamos. Vamos agradecer a Deus? Vamos. Pai do céu, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Eu peço uma bênção especial sobre cada telespectador, que o Senhor esteja com eles e que essa mensagem tenha contribuído para o seu crescimento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Foi bom demais ter a sua companhia. Não esqueça, semana que vem começa uma nova temporada do Lições. Vamos estudar 1 Pedro 1 e 2. E o tema Apacenta as Minhas Ovelhas. E a partir da semana que vem também tem um novo, mas já conhecido apresentador do Lições. Ele que volta, pastor Laerte Lanza. Não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e acompanhe sempre Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.